amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje, nós iremos corrigir a atividade sobre camada de ozônio e efeito estufa que os professores de vocês passaram, tá bom? Então, esse é o momento de vocês pegarem a atividade de vocês, se vocês fizeram numa folha, num caderno, pegarem também um lápis, tá? E uma borracha para corrigir a atividade direitinho, tá bom? Então, vamos lá comigo corrigir a atividade. Na primeira questão da atividade de vocês, o enunciado falava o seguinte: onde a camada de ozônio está localizada e qual sua importância para a vida na Terra? Facinho, né? Essa aqui. Então, pessoal, eu falei 1 trilhão de vezes para vocês aqui na nossa aula sobre camada de ozônio, que a camada de ozônio está localizada em uma das camadas da atmosfera chamada de estratosfera, não é isso? Falei para vocês na nossa aula que a atmosfera tem várias camadas, tem a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a exosfera. Então, cada uma dessas camadas desempenha um papel muito importante. A estratosfera, uma delas é reter lá o ozônio, né? E aí esse ozônio vai começar a se juntar um no outro, formando a camada de ozônio. Então, qual a importância dessa camada de ozônio para a vida na Terra? Então, a camada de ozônio, tá mostrando aqui para vocês nessa figurinha, tá? Ela tem a função de proteger animais e plantas, seres humanos, dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Como eu falei para vocês, o Sol, ele é muito importante, tá? A radiação que o Sol emite é muito importante, porque sem ela não existiria vida na Terra. Porém, ela, em doses demais, tá? É prejudicial à vida na Terra. Por quê? Porque a radiação ultravioleta causa danos no DNA, tá? Além disso, destrói cloroplastos e, além disso, causa um estrago muito grande, tá bom? Então, não é interessante que muita radiação entre no planeta. Então, o que a camada de ozônio faz? Ela deixa com que apenas parte da radiação passe. Deixa eu pegar aqui uma canetinha rapidinho. Olha só, apenas parte da radiação solar vai entrar e outra parte vai ficar retida. Então, ela vai vir aqui na camada de ozônio e vai, voltar para o espaço, tá bom? Então, essa é a importância da camada de ozônio para a vida na Terra. Quem não conseguiu acertar essa questão ou quem não entendeu, eu vou deixar a resposta 1 minuto na tela para vocês apagarem no caderno de vocês e copiarem a resposta certinho, tá bom? Então, nos vemos daqui a alguns instantes. Belezinha, pessoal? Segunda questão. E a segunda questão era simples e direta também. Como ocorre a formação da camada de ozônio? Bom, pessoal, a formação da camada de ozônio acontece da seguinte forma. O ozônio, tá? Ele é um gás que ele ocorre naturalmente. Aqui, na troposfera, o ozônio é extremamente tóxico para nós, tá? Se inalado, pode até provocar a morte. Porém, em altas altitudes, como lá na estratosfera, ele não é tóxico. E o que acontece? Se o ozônio recebe uma energia, tá? Por exemplo, energia dos raios ultravioletas, o que vai acontecer com o ozônio, pessoal? Ele vai ser separado, tá? As moléculazinhas dele, ele é 3 oxigênio. 1, 2, 3, tá? Se ele recebe uma radiação solar, se ele recebe um estímulo de alguma energia,
essas moléculazinhas que estão juntinhas, elas se separam. Só que elas não vão se separar 3 para cada lado não, tá? Eu vou ter uma molécula de oxigênio formada, tá? De O2. E eu vou ter uma molécula de O aqui separado, tá? Essa molécula aqui de O2, ela é extremamente reativa, ela é chamada de molécula bivalente, tá? Porque ele tem duas moléculazinhas, ó, 1, 2, por isso que é bivalente, tá? Bi de 2. E o que acontece? Ela faz com que outra moléculazinha de oxigênio que tá sozinha se junte a ela, tá bom? E aí dessa forma é formado o ozônio, tá? Então é a partir de moléculas separadas de oxigênio que o ozônio vai se juntando. E aí o ozônio é extremamente reativo. Uma molécula vai se juntando na outra, que se junta na outra, que se junta na outra e forma a camada de ozônio, tá bom? Então é dessa forma. Resumindo tudo que eu falei, na estratosfera, o ozônio é formado quando a radiação ultravioleta de origem solar interage com moléculas de oxigênio, quebrando em 2 átomos de oxigênio, que é apenas um O, tá bom? O átomo de oxigênio liberado une-se a uma molécula de oxigênio, o O2, formando assim o ozônio, que é o O3, tá bom? É dessa forma que o ozônio é formado. Eu tenho uma molécula de oxigênio sozinha, com duas aqui, elas se unem e formam ozônio, tá bom? Então, para quem não conseguiu responder ou não conseguiu acertar essa questão, vou deixar ela 1 minuto na tela, tempo suficiente para vocês corrigirem aí no caderno de vocês. Terceira questão, pessoal. O enunciado da terceira questão falava o seguinte: no ano de 1997, um ano antes de eu nascer, pesquisadores observaram pela primeira vez a existência de um grande buraco na camada de ozônio na área da Antártida, tá bom? Foram pesquisadores da NASA que descobriram esse buraco, devido à emissão de gases. Sabendo disso, quais os principais gases que destroem o ozônio e são responsáveis pelo agravamento do buraco na camada de ozônio? Essa é bem fácil, né? A destruição da camada de ozônio ocorre devido à emissão de clorofluorcarbonetos ou clorofluorcarbonos ou simplesmente CFCs. Quem colocou CFCs, tudo bem, acertou, sem problema. Então, pessoal, esses gases, eles não são mais emitidos porque teve um protocolo que foi assinado mundialmente, tá? Que é o Protocolo de Montreal, que baniu, tá bom, produtos que fossem fabricados com esses gases, tá? Então, os CFCs antigamente eram utilizados em, por exemplo, eletrodomésticos que são refrigeradores, como ar-condicionados, geladeiras. Isso porque é um gás bastante estabilizante, tá? Ele é estável. Além disso, ele também era utilizado, muito utilizado, em sprays e aerosóis, como desodorantes, tá? Para permitir aquele jatozinho lá do spray. Exatamente porque ele é um composto estável, tá bom? Porém, foi descoberto, né, que os CFCs, eles reagem diretamente com o ozônio. E aí eles permitem aquela quebra lá do ozônio mais rápido. Então, se CFCs são liberados, mais moléculas de ozônio vão estar sendo quebradas. Isso propiciou aí um buraco na camada de ozônio.
e, consequentemente, mais radiação solar estava entrando no planeta Terra, tá bom? Então, a destruição da camada de ozônio, ela acontece devido à emissão desses gases, tá bom? Bom, eu vou deixar essa resposta, acho que 40 segundos, 30 segundos é o suficiente para vocês corrigirem aí, tá bom? Beleza, pessoal, voltamos. Na quarta questão, falava o seguinte: o buraco na camada de ozônio facilita a entrada de raios ultravioletas vindos do Sol. Que males isso pode causar à saúde humana? Bom, pessoal, a questão estava perguntando, tá, sobre os males da saúde humana, tá certo? Então, o que isso interfere diretamente na saúde humana, né? Um dos principais é a degeneração do DNA das células, tá, pessoal? Porque os raios ultravioletas, eles são muito agressivos ao DNA das nossas células, tá? Isso vai estar relacionado diretamente com o tipo de câncer, que é o câncer de pele, tá? Então, o câncer, o que é o câncer, professora? Nada mais é que uma alteração no DNA, tá? E se os raios ultravioletas estão sendo emitidos em alta quantidade, uma grande quantidade, né? Mais DNA das células da pele vão estar sendo degradados. Isso está relacionado diretamente ao câncer de pele, que é um câncer que é extremamente agressivo, que pode virar metástase, enfim. É uma problemática muito grande relacionada aí ao buraco da camada de ozônio, tá certo? Além disso, tem um problema que é a cegueira, tá bom? Uma intensa radiação, pessoal, pode causar danos, tá bom? Às estruturas que são do olho, tá certo? E isso leva diretamente à cegueira, tá? Então, esses são os males que o buraco na camada de ozônio causa à saúde humana, tá? Então eu vou deixar essa resposta aí novamente 30 segundos na tela para vocês corrigirem quem não conseguiu acertar. Beleza, pessoal, quinta questão, tá? E a quinta questão, bem legal. Quais atitudes podemos tomar para proteger a camada de ozônio? Então, tem uma série de atitudes, eu listei aqui algumas delas para vocês, tá bom? Então, uma das atitudes é diminuir a liberação de gases que destroem a camada de ozônio, comprando produtos que não contenham CFCs, né? Então, geralmente, sprays, aerosóis, esses produtos que não contêm CFCs, vem com selo. Até mostrei para vocês na aula sobre camada de ozônio qual que era esse selo, né? Um selozinho verde que fala livre de CFCs. Então, sempre que os pais de vocês ou vocês mesmo forem ao mercado e comprar esse tipo de produto, tá? Verifiquem se lá no rótulo tem esse selozinho, tá bom? Além disso, a gente precisa ter consciência, primeiramente, né, pessoal, que poluir no ambiente nós só prejudicamos a nossa saúde e a das gerações futuras, tá?
Então, economizar energia, tá? Então, sempre que você sair de um cômodo, desliga lá a energia, não precisa deixar lá o carregador ligado na tomada sem o seu celular. Se o celular completou a carga, tira o celular também, porque a produção de energia emite gases que são prejudiciais à camada de ozônio, tá? Então, se você está gastando muita energia, é necessário que muita energia seja produzida. E aí, muita energia sendo produzida, muitos gases estão sendo liberados na atmosfera, tá bom, pessoal? Bom, trocar, se possível, eletrodomésticos muito antigos, porque, como eu falei para vocês, tem a problemática dos CFCs, né? Principalmente geladeiras antigas foram fabricadas com CFCs, então trocar pelas mais novas, se possível. Além disso, tem uma problemática também que produtos eletrodomésticos antigos consomem muita energia, né? E aí, aquilo que eu falei para vocês, de muita energia sendo consumida, mais gases estão sendo liberados. Utilizar transportes coletivos, optar pela bicicleta, né, que não emite gás, ou mesmo andar a pé. E fazer campanhas de preservação ambiental, abraçar a causa ambiental, tá bom, pessoal? Então, essas são algumas atitudes. Como essa questão é um pouco subjetiva, né, vou deixar aí a resposta de vocês, vou confiar em vocês, hein? Vamos lá para a sexta questão. E a sexta questão falava o seguinte: o efeito estufa é um fenômeno natural que é importante para a média de temperatura no planeta. O que aconteceria com o planeta Terra se não existisse o efeito estufa? E explique como acontece o efeito estufa. Bom, pessoal, a primeira coisa, se não existisse o efeito estufa, o que ia acontecer com o planeta? Muito bem, para quem respondeu que o planeta Terra seria muito frio, né, pessoal? Porque o efeito estufa mantém o nosso planeta quentinho, mantém as temperaturas médias, equilibradas. Sem o efeito estufa, o que aconteceria? Durante o dia a Terra seria muito quente e à noite a temperatura seria baixa, tá? Perfeito. E como que acontece o efeito estufa, pessoal? Então, existem gases que estão presentes na atmosfera, né? Dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, enxofre, uma variedade de gases. E esses gases, eles retêm o calor, eles retêm a radiação térmica que é emitida pelo Sol, né? Na superfície terrestre, mantendo a temperatura do planeta em um nível adequado, um nível equilibrado para a manutenção da vida aqui na Terra, tá bom? É assim que acontece o efeito estufa. Vou deixar essa resposta 1 minuto aí na tela, tá bom? Para quem não conseguiu acertar ou quem não respondeu também, tá bom? Belezinha, gente? Sétima questão, tá? E a sétima questão, o enunciado falava o seguinte: a ação do homem está provocando um aumento na temperatura global. Por esse motivo, o efeito estufa deixou de ser o nosso grande aliado e passou a ser um risco para a sobrevivência humana, devido à intensa liberação de gases e, consequentemente, mais calor sendo retido, né? Pois bem, quais são os gases que intensificam o efeito estufa? Quais são esses gases, pessoal? Falei para vocês lá na nossa aula de efeito estufa, né? Que o principal deles é o dióxido de carbono, tá bom? O CO2, que é emitido principalmente pela queima de combustíveis fósseis, como queimas de gasolina, diesel, tá? Pelos automóveis, em indústrias também. O outro gás é o metano, tá? Metano também. Óxido nitroso
e o enxofre, tá? Esses são os gases principais que intensificam o efeito estufa, beleza? Vou deixar essa resposta aí 30 segundos na tela para quem não conseguiu acertar, corrigir. Beleza, gente? Oitava questão. E o enunciado da oitava questão falava o seguinte: quais são as consequências da intensificação do efeito estufa? Bom, nós temos algumas consequências, né, pessoal? Como, por exemplo, o derretimento das calotas polares, que ficam lá nos polos. Se a temperatura aumenta, o que acontece? O gelo derrete. Esse gelo está em contato direto com a água do mar. E isso vai fazer com que aumente o nível do mar. Isso é uma problemática muito grande, porque muitas espécies que vivem naquelas áreas, né, como os ursos polares e outras espécies dos polos, vão acabar sendo extintas. Além disso, áreas que são litorâneas, tá, vão deixar de existir, porque o mar vai aumentar tanto que vai acabar invadindo as cidades, tá? Então, problemática muito grande, né? Segunda, extinção de espécies e danos a diversos ecossistemas, né, pessoal? Isso é óbvio, né? Além disso, perdas de terra em decorrência do aumento do nível do mar, como eu já falei para vocês. Escassez de água potável em algumas regiões, tá? Então, se o mar, por exemplo, vai invadir cidades que, por exemplo, litorâneas que têm rios, né? O que vai acontecer, pessoal? Aquele rio vai deixar de existir, né? E é do rio que a gente tira a água potável, então tem uma problemática. Além disso, o aquecimento global não causa só isso, tá? Só aumento do nível do mar. Não, ele causa uma desregulação da temperatura, então regiões que são muito frias vão ser mais frias ainda. Regiões que são quentes, como a nossa aqui, vai se tornar mais quente ainda, quase um deserto. E aí rios vão secar. Enfim, é uma problemática muito grande, tá bom? Além disso, riscos de conflitos em decorrência da escassez de recursos naturais, tá? Um problemão também. E problemas de saúde provocados pelo aumento do calor. Então, essas são algumas consequências, tá? Vocês podem ter colocado alguns diferentes, mas que estão relacionados com isso, como, por exemplo, o aparecimento de fenômenos naturais, como furacões, vulcões, tá? Tsunamis, também está certo. Então, eu vou deixar essa resposta aí 1 minuto na tela para quem não conseguiu responder direitinho, tá bom? Beleza, pessoal? Nona questão, tá? Penúltima questão. A nona questão, o enunciado dela falava o seguinte: o efeito estufa, segundo as teorias mais aceitas pela comunidade científica, vem contribuindo para a elevação da média das temperaturas no planeta. Como eu falei para vocês, a cada ano que passa, a temperatura do planeta aumenta ainda mais, né? Esse fenômeno é um processo natural, porém intensificado pela ação humana. E aí, pessoal, o efeito estufa é um processo natural? Sim, né? Ele é natural. Vamos lá ver as outras alternativas. Por enquanto, essa aqui parece correta.
Artificial, ou seja, resultado direto da interferência antrópica no meio? Não, né, pessoal? Ele é um processo natural, tá? Então, não é artificial. Recente, não havendo registro de sua existência em épocas geológicas mais antigas, também não, tá? É um processo que está acontecendo há vários anos, tá? Cada ano que passa piora mais um pouquinho, porque cada ano que passa, mais gases que intensificam o efeito estufa são liberados na atmosfera. E natural, sem relação com as práticas sociais? É natural, porém tem muita relação com as práticas sociais. Então, alternativa correta, letra A de amor. Parabéns para quem marcou letra A, tá? Ele é natural, porém é intensificado pela ação humana e aí torna-se um vilão, tá bom? Perfeitinho. 10ª questão. E a 10ª era bem legal também. Quais atitudes podemos tomar para diminuir o aquecimento global? E aí eu coloquei aqui algumas delas, tá bom? Como, por exemplo, utilizar o transporte público, né? Porque quanto mais pessoas utilizam um transporte apenas, é necessário menos carros, menos veículos nas ruas, né? Além disso, desligar a luz e aparelhos que não estão em uso, pela aquela problemática que eu falei para vocês, tá, pessoal? De que se eu tenho muita energia sendo consumida, eu preciso de muita energia sendo produzida. E a produção de energia libera gases que vão intensificar o efeito estufa, tá? Então, por exemplo, se na sua casa você tem o hábito de deixar a luz ligada, quando você sai do cômodo, desliga, tá bom? Durante o dia, evita ligar a luz, tá? Se tem a luz solar, e aqui em Teresina a gente tem muita luz solar, né? Então, nem precisa ligar a luz durante o dia, tá? Isso vai economizar energia, vai ajudar aí a diminuir os efeitos do aquecimento global, tá bom? Não deixar a torneira aberta, porque a problemática também da energia ocorre na água, tá, pessoal? Se você gasta muita água, é necessário que mais água, né, potável seja lá produzida, aqueles processos que acontecem lá de separação, blá blá blá, da água. Então, se esse processo está acontecendo em grande quantidade, mais gases estão sendo liberados. Então, outra problemática, tá? Antes de jogar algo fora, repense se pode ser reciclado, como por exemplo roupas, brinquedos, eletrodomésticos, tudo isso, tá, pessoal? Tudo isso requer uma grande quantidade de energia para ser produzido, tá? Então essas são algumas atitudes. Como também é uma questão bem subjetiva, né, eu vou confiar na resposta de vocês, tá bom? Então foi isso, pessoal. Eu finalizo a minha aula falando que como vai o cuidado com o planeta? A Terra nada mais é do que uma grande casa para todos nós. Vamos torná-la bonita como fazemos com a nossa própria casa. Então foi isso, pessoal. Se cada um de vocês tomarem uma dessas atitudes, tá? De ajudar a preservar o nosso planeta, futuramente o planeta e as próximas gerações agradecerão, com certeza, tá bom? Então foi isso, pessoal. Um forte abraço, um beijo e até a próxima aula.